Antes de existir a pirâmide negra, antes dos antigos espíritos do mal terem um nome, antes do terceiro planeta tremer diante de uma única voz, houve um homem. Um homem sem nome, sem história, sem liberdade. E esse homem escolheu o poder acima de tudo, inclusive da sua própria humanidade. Esta é a história que os Thundercats nunca souberam. A história que os espíritos do mal apagaram de todos os registros. A história do que Mun-Ra foi antes de se tornar o monstro imortal que você conhece. Bem-vindo à origem de Mun-Ra. A história do homem que sacrificou tudo para nunca mais se ajoelhar. E acabou se ajoelhando para sempre. No ano 3000 antes da nossa era, existia uma civilização que se acreditava eterna. Pirâmides que tocavam o céu, templos que desafiavam o tempo. Um império tão poderoso que seus reis se chamavam deuses. Mas por trás de toda essa glória havia escravos. Centenas de milhares de homens e mulheres carregavam cada pedra, escavavam cada tumba, construíam cada monumento e não recebiam nem mesmo o privilégio de ter um nome próprio. Nesse mundo existia um menino de quem a história quase não se lembrou. Seus pais haviam nascido escravos, seus avós também, e seus filhos, se algum dia os tivesse, seriam escravos do mesmo jeito. Era assim que aquele mundo funcionava. Sempre tinha sido assim. Os supervisores o chamavam de Wa, só Wa. Não porque esse fosse seu nome verdadeiro, mas porque era mais curto e fácil de gritar quando precisavam dele. Wa, levante-se. Wa, trabalhe. Wa, cale a boca. Desde pequeno, Wa fez algo que nenhum escravo em sua posição deveria jamais ter feito. Aprendeu a ler. No começo, não foi intencional. Ele observava os escravos. Escribas do palácio desenharem os hieróglifos nas paredes. Ele memorizava os símbolos em silêncio. Desenhava-os na areia com o dedo. À noite, quando ninguém o via. Porque se alguém o tivesse descoberto, a morte teria sido o menor dos castigos. Para um escravo, saber ler era um crime contra a ordem divina. Era ousar tocar em algo que os deuses haviam reservado para os escolhidos. Mas Wa não conseguia parar. Havia algo naqueles símbolos. Algo que lhe dizia que o mundo era maior do que lhe permitiram ver. Assim se passaram os anos. O menino se tornou um rapaz. O jovem aprendeu não só a ler, mas a entender os textos mais antigos, aqueles que falavam de poderes anteriores ao próprio Egito. Aqueles que nomeavam seres que existiam antes dos deuses. Textos que os próprios sacerdotes consideravam perigosos demais para serem pronunciados em voz alta. Um dia, enquanto removia entulhos em uma escavação ao pé das pirâmides, a mão de Wa bateu em algo diferente, uma pedra que ressoou ao ser tocada. Não como as outras, esse som vinha de dentro, de algo oco, de algo que aguardava há séculos para ser achado. O que encontrou além daquela pedra mudou o destino de um planeta. Wa passou a noite toda na câmara, sem dormir ou comer. Leu cada símbolo nas paredes com as mãos trêmulas. O que aqueles textos diziam mudaria tudo o que ele achava que sabia sobre o mundo. Os antigos espíritos do mal não eram os deuses do grande rio, não eram os deuses da luz que os sacerdotes proclamavam a cada amanhecer. Eram algo anterior, algo que habitava o universo som, espécie ruído, antes que qualquer civilização existisse. Entidades de poder absoluto que observavam o mundo a partir de um plano de existência onde o tempo não tinha significado. 4 vontades capazes de dobrar a realidade à sua vontade. E de acordo com o que Wa estava lendo, podiam ser invocadas. Não com orações, não com sacrifícios, mas com as 4 runas, as mesmas que estavam gravadas nessas paredes. Wa saiu da câmara antes do amanhecer, cobriu a entrada com a pedra original, voltou para o seu lugar entre os escravos. Sorriu pela primeira vez, pois compreendia algo que nenhum escravo entendera. O poder não estava nas pirâmides sagradas, nem nos exércitos do Senhor Supremo. Não estava nos deuses que os sacerdotes proclamavam todas as manhãs. O verdadeiro poder estava escondido, esperando à disposição de qualquer um que soubesse como pedi-lo. Mas Wa também entendia algo mais. Um escravo que invocasse esse poder não iria longe para chegar ao nível onde ninguém pudesse tocá-lo nunca mais. Ele precisava de algo primeiro. Ele precisava se aproximar do Senhor Supremo. O que aconteceu nos anos seguintes foi algo que ninguém na corte do Império teria acreditado ser possível. Um escravo ascendendo pelo sistema. Não por sorte, não por favoritismo, mas por algo muito mais perigoso. Inteligência aplicada com paciência.
Wa mostrou habilidades inéditas na função, organizando melhor o trabalho que os supervisores. Ele solucionava problemas de construção que faziam até os engenheiros do palácio suarem, sempre discretamente, sem buscar crédito ou destaque, deixando que outros levassem o mérito, acumulando dívida social sem que ninguém percebesse. O Senhor Supremo do Império naquela época era um homem chamado Kamen, um governante justo segundo os padrões de seu tempo, o que significava que era brutal apenas quando considerava necessário. Um de seus conselheiros chamou sua atenção para esse escravo incomum, e Kamen, intrigado, mandou chamá-lo. A primeira vez que Wa entrou no Palácio Real, ele o fez de joelhos, com os olhos no chão, com a expressão perfeita de humildade absoluta. Por dentro, ele estava estudando cada canto, cada guarda, cada entrada e saída, cada fraqueza. O Senhor Supremo lhe fez 3 perguntas. A primeira, por que você é diferente dos outros? Wa respondeu, porque aprendi que servir bem é a única forma de sobreviver. A segunda, o que você quer em troca da sua lealdade? Wa respondeu, apenas a oportunidade de te servir melhor a cada dia. A terceira, a mais importante, a que ninguém esperava. Você sabe ler. Houve um silêncio no Salão do Trono que durou o que pareceu uma eternidade, porque essa era a pergunta, a armadilha. Dizer que sim era admitir um crime, dizer que não era mentir diretamente para o Senhor Supremo, o que também era um crime. Wa levantou os olhos do chão pela primeira vez e respondeu, aprendi o que preciso saber para ser útil a quem precisar de mim. Kamen sorriu, não porque a resposta fosse honesta, mas porque reconheceu naquele momento alguém tão calculista quanto ele. E os homens poderosos sempre preferem ter por perto os calculistas porque os entendem, porque podem usá-los. O que Kamen não podia saber naquela época era que o cálculo de Wa era infinitamente mais profundo que o dele. Durante 20 anos, Guan Wahang Sudi serviu ao Senhor Supremo Kamen. Esse foi o nome que lhe deram ao elevar seu posto. Já não era apenas Wahang Sudi, aquele que vive para servir. Uma ironia que só ele conhecia em toda a sua profundidade. Ele se tornou o conselheiro mais próximo do Senhor Supremo, o homem a quem Kamen consultava antes de tomar qualquer decisão importante. Guerras, alianças, construções, impostos. Nada era decidido sem que Wa Wahang Sudi desse sua opinião. Mas durante esses 20 anos, algo mais estava acontecendo. À noite, quando o palácio dormia, Wa Wahang Sudi voltava à câmara oculta, aos pés das pirâmides sagradas, e estudava. Aprendeu os rituais, memorizou cada símbolo, entendeu o preço exato que os antigos espíritos do mal cobrariam por seu poder. E noite após noite, tomou a mesma decisão que valia a pena pagar. Por quê? Essa é a pergunta que os registros nunca responderam claramente, mas que a lógica da sua vida responde perfeitamente. Wahang Sudi alcançou posição mais alta que qualquer escravo na história do Império, mas todos sabiam disso. Em uma sociedade de castas, a origem nunca é esquecida. Os sacerdotes o desprezavam discretamente. Os generais só o toleravam porque o Senhor Supremo queria tê-lo por perto. Os nobres sorriam diante dele e conspiravam pelas costas. E o Wahang Sudi via tudo, cada olhar condescendente, cada comentário velado, cada lembrete de que, por mais que subisse, continuava sendo o escravo que aprendeu a ler na areia. E além da sua própria história, havia algo que o destruía por dentro com mais força do que o desprezo dos outros. Sua mãe ainda era escrava. Isso é o que os textos nunca mencionam. Enquanto Wahang Sudi jantava com o Senhor Supremo e discutia o destino de impérios, sua mãe seguia carregando pedras ao sol. Ele já pedira a liberdade dela uma vez. Kamen havia considerado e depois disse que não, porque libertar a mãe do principal conselheiro enviaria uma mensagem errada, porque os outros escravos começariam a acreditar que o trabalho duro traz liberdade, e isso era perigoso para a ordem. Naquela noite, Wahang Sudi voltou à câmara oculta ao pé das pirâmides sagradas e tomou a decisão que levaria 20 anos de preparação ao ponto sem retorno. O ritual de invocação levou 3 noites. Na primeira noite, ele desenhou as 4 runas no chão da câmara com seu próprio sangue, não metaforicamente, com seu próprio sangue. Porque os antigos espíritos do mal não aceitam tinta. Na segunda noite, ele pronunciou os nomes que não deveriam ser pronunciados. 4 palavras em um idioma anterior a todos, falado pelo universo antes da existência humana. Nada pareceu acontecer, apenas silêncio, apenas escuridão.
Mas o Ahang Sud esperou, porque os textos diziam que a terceira noite era a que importava, e na terceira noite as paredes começaram a vibrar. Eles não chegaram com luz, não chegaram com som, chegaram como ausência, como se o ar da câmara deixasse de ser ar e se tornasse algo mais denso, mais antigo, mais consciente. 4 presenças que preencheram o espaço sem ocupá-lo. 4 vontades que olharam para o Ahang Sud a partir de uma dimensão que seus olhos não podiam ver. E uma única voz, que eram 4 vozes ao mesmo tempo, perguntou: "O que você quer, escravo?" O Ahang Sud não tremeu. Ele havia passado 20 anos preparando a resposta. Disse: "Quero poder absoluto, quero imortalidade, quero que nunca mais ninguém possa me obrigar a me ajoelhar." Os espíritos ficaram em silêncio. Esse silêncio durou o que pareceu uma eternidade. Depois disseram algo que o Ahang Sud não esperava. Disseram: "O que você nos dá em troca?" O Ahang Sud também havia preparado uma resposta para isso. Ele disse que lhes daria o império inteiro, que serviria como agente deles no mundo dos vivos, que expandiria sua influência para todos os cantos da terra. Os espíritos disseram algo diferente. Disseram: "Nós lhe daremos o que você pede, mas o preço não será pago por você." E naquele momento, o Ahang Sud entendeu por que os textos diziam que os antigos espíritos do mal eram o mal mais antigo do universo. Não porque destruíssem cidades, não porque causassem guerras, mas porque faziam com que os homens escolhessem o mal, acreditando que estavam escolhendo a justiça. O Ahang Sud não queria o mal, queria justiça para ele, para sua mãe, para cada filho que nunca deveria ter nascido em correntes. No dia seguinte, o Ahang Sud voltou ao palácio, mas algo o impediu no caminho. Não foi um guarda, não foi um sacerdote, não foi nenhum dos nobres que o olhavam com desprezo. Foi um cachorro sem raça, sem dono, sem nome, jogado no chão à beira do caminho, espancado, faminto, coberto de poeira. Um animal que o mundo havia decidido que não valia nada. O Ahang Sud parou e olhou para ele por 3 segundos. O cachorro olhou para cima com os olhos mais honestos que ele já vira, sem medo ou rancor, só reconhecimento. Como se o cachorro soubesse quem era o homem que o observava, como se o aguardasse. O Ahang Sud não era um homem compassivo. Ele passou 20 anos aprendendo a não ser assim, mas algo naqueles olhos o fez parar. Talvez porque eram os únicos olhos em todo o Império do Sol que não o olhavam com desprezo. Talvez porque, naquele cachorro sem nome e machucado, ele viu quem já foi. Recolheu, curou, escondeu e deu um nome ao animal. Manut, o único nome que o Ahang Sud deu livremente em toda a sua vida, sem que ninguém pedisse, sem que ninguém ordenasse, apenas porque ele quis. Manut se tornou seu único amigo verdadeiro, não o Senhor Supremo que o usava, nem os nobres que o toleravam, nem os sacerdotes que o odiavam em silêncio. Manut, um cachorro de rua que ninguém queria, que escolheu um escravo que ninguém respeitava, e na escuridão de suas noites de estudo, Manut estava lá, sem perguntas, sem julgamentos, apenas lá, e algo aconteceu que ninguém poderia prever. O Ahang Sud se esqueceu. Ele se esqueceu dos antigos espíritos do mal. Esqueceu da câmara oculta, esqueceu dos rituais e dos textos proibidos, esqueceu do seu ódio, da sua vingança. Pela primeira vez desde que era criança, ele sorriu, não o sorriso calculado do conselheiro, não o sorriso frio do estrategista, o sorriso de alguém que tem algo a perder. Foram os melhores meses da sua vida, mas no Império do Sol havia uma regra que estava acima de todas as outras. Os gatos eram sagrados, não animais de estimação, deuses. Cada gato no palácio tinha mais direitos do que qualquer escravo, mais direitos do que qualquer sacerdote. Ninguém podia tocá-los, ninguém podia afastá-los, ninguém podia negar-lhes a passagem a nenhum canto do palácio. E foi um desses gatos que encontrou Manut. Ele entrou nos aposentos de Ahang Sud. Encontrou Manut escondido atrás dos baús. O gato deu um salto para trás e saiu correndo. Manut fez o que qualquer cachorro teria feito. Ele o perseguiu pelo corredor principal, pelo salão dos sacerdotes, pelo pátio interno do palácio. O Ahang Sud ouviu de longe o som das garras de Manut batendo nas pedras do chão, o miado assustado do gato sagrado, as exclamações dos guardas. Correu, gritou o único nome que havia dado livremente em toda a sua vida, Manut. Mas já era tarde. Os guardas já o tinham visto. Um cachorro de rua perseguindo um gato sagrado no palácio do Senhor Supremo. Não havia como desfazer isso. E o que aconteceu depois mudaria tudo para sempre, porque, sem saber, eles acabavam de abrir as portas do inferno.
Os guardas cercaram Manute, não com urgência, não com medo, mas com deboche. Um cachorro feio, sem raça, sem valor, perseguindo um animal sagrado no palácio do Senhor Supremo. Eles riram dele. Eles o empurraram com lanças, o chamaram dos piores nomes, e o Ahang Sud viu tudo, impotente. No Império do Sol, um gato valia mais que 20 anos de lealdade. Kamen o mandou chamar ao Salão do Trono. Ele não estava bravo, nunca ficava bravo, estava frio. O Ahang Sud entrou no salão pela última vez e pela última vez pediu clemência. Não por ele, mas por Manute e por sua mãe. Ele afirmou ter vencido guerras com sua estratégia, construído monumentos com inteligência, servido 20 anos sem pedir nada e só pedir duas coisas. Kamen se levantou do trono e o golpeou. Não com raiva, mas com correção, como se corrige alguém que não aprendeu a lição. Ele afirmou já ser sacerdote do Império e que não devia agir como escravo, pois alguém de sua posição não podia se prender a um cachorro de rua. Em seguida, ele disse algo que surpreendeu o Ahang Sud. Ele disse que não precisaria mais se preocupar com a mãe, pois ela morrera 3 semanas antes, carregando pedras ao sol como tinha vivido, sem nome, sem registro, sem que alguém achasse que seu filho deveria saber. O Ahang Sud ficou em silêncio. Ele deixou o Salão do Trono e foi ao único lugar possível. O cemitério dos escravos era um campo sem nomes, sem marcas, apenas terra remexida em fileiras que ninguém visitava, milhares de pessoas enterradas como se nunca tivessem existido. O Ahang Sud caminhou entre as fileiras até encontrar a terra mais fresca, ajoelhou-se e estendeu os braços para tocá-la. Uma voz atrás dele o deteve. Um jovem guarda, desconfortável, mas firme, disse: "Senhor, o que faz? O senhor é sacerdote do Império. Não pode tocar nisso. São só escravos. Não valem nada." O Ahang Sud ficou imóvel, com as mãos a centímetros da terra. Uma simples escrava, sua mãe, a mulher que o trouxe ao mundo, a razão pela qual ele havia cruzado todos os limites, a razão pela qual passou 20 anos construindo um plano, uma simples escrava, se levantou e foi até Manute. O que ela encontrou nos estábulos não vamos repetir em detalhes. Só diremos que os guardas tinham sido muito descuidados com as lanças. O Ahang Sud pegou Manute do chão, olhou para ele e algo dentro dela que estava aguentando há 20 anos se quebrou. Ela voltou, entrou no palácio e no Salão do Trono sem ser impedida, pois ninguém esperava que um sacerdote fizesse o que estava prestes a fazer. Ela ficou de frente para Kamen e falou sem pensar, sem estratégia, sem a máscara de 20 anos de silêncio, 20 anos de máscara. Tudo terminou naquele Salão do Trono em questão de segundos. O que o Ahang Sud disse em seguida mudaria o destino do terceiro planeta para sempre. Ela ficou de frente para Kamen e falou sem pensar, sem estratégia, sem a máscara de 20 anos. Disse a ele que não era um líder, que não era justo, que era um monstro. Kamen ouviu em silêncio. Depois disse algo que ecoaria pela eternidade. Disse a ele que nunca deixou de ser escravo, que sempre foi, que só o usou quando lhe convinha, mas que agora não mais. E então olhou para Manute em seus braços e disse: "Em breve você alcançará seu cachorro horrível, seu cachorro imundo." Ordenou que o condenassem à morte mais cruel que existia. Os guardas caíram sobre ele, o espancaram, o arrastaram, destruíram seu corpo mortal com uma eficiência que só a crueldade organizada possui. O Ahang Sud caiu no chão, com Manute ainda em seus braços. E naquele momento, todos no salão acreditaram que o cachorro estava morto. Mas Manute não estava morto, não completamente. Algo naquele corpo destruído ainda estava lá, esperando, como havia esperado, caído na estrada no dia em que o Ahang Sud o encontrou. E Manute abriu os olhos, viu seu dono no chão, cercado por guardas, e fez a única coisa que sabia fazer: protegê-lo. Manute se levantou e atacou. O caos que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente. O Ahang Sud se levantou do chão, com Manute nos braços, quebrado, destruído, sangrando, mas vivo. Saiu correndo do palácio. Um guarda lançou sua lança e Manute a recebeu, cobrindo o corpo de seu dono para evitar que a lança o atravessasse. O Ahang Sud voltou, golpeou o guarda com força e pegou Manute nos braços. Continuou correndo em direção às pirâmides sagradas, para a câmara oculta, para as 4 runas que há anos o esperavam. Chegou com Manute nos braços, entrou na câmara e pela primeira vez não hesitou. Não houve preparação, não houve 3 noites de ritual, apenas um homem destruído segurando seu único amigo. Malditos sejam por me obrigarem a fazer isso.
4 runas começaram a brilhar sozinhas, como se estivessem esperando exatamente este momento, exatamente essa versão dele, sem bondade, sem esperança, sem nada a perder. A voz dos 4 veio sem ser invocada. Agora sim, você está pronto. O Ahang Sud olhou para Manute pela última vez e disse as palavras que ninguém jamais havia dito antes. Com o corpo destroçado, com Manute nos braços, com tudo perdido. Antigos espíritos do mal, transformem este corpo decadente. Vem, não. O que aconteceu depois não tem nome em nenhum idioma. Só sabemos que, quando amanheceu, a câmara estava vazia. As runas nas paredes haviam parado de brilhar e em algum lugar entre as pirâmides sagradas e o horizonte, 2 seres que já não eram o que tinham sido começavam a caminhar em direção ao seu destino. O Ahang Sud já não existia. Mumra havia nascido e Manute abria os olhos pela segunda vez. Já não eram os olhos do cachorro de rua que ninguém queria. Eram os olhos de algo imortal, algo sombrio, algo que pertencia à mesma eternidade compartilhada com seu mestre, 2 rejeitados, 2 ninguéms, 2 seres que o mundo havia decidido que não valiam nada, juntos para sempre, na escuridão e sedentos por vingança. E 4 sacrifícios a cumprir. Naquela noite, o Império do Sol viu algo que nunca tinha visto. Não um exército, não uma invasão, não uma guerra. Viu um Deus de verdade, sem orações, sem templos, sem sacerdotes proclamando-o todas as manhãs. Apenas poder absoluto, imparável, eterno. Mumra chegou ao Império do Sol como aquilo que ele era, a consequência de tudo o que eles haviam feito. As muralhas que levaram gerações para construir caíram em segundos. Exércitos que venceram guerras no mundo inteiro não duraram 1 minuto. Os sacerdotes que proclamavam seus deuses da luz a cada amanhecer fugiram sem pronunciar uma única oração, porque seus deuses da luz não responderam. Mumra caminhou pelo palácio do Senhor Supremo, sozinho, sem pressa, sem necessidade de correr, porque ninguém podia detê-lo. Ninguém. Ele chegou ao salão do trono, o mesmo salão onde entrou de joelhos pela primeira vez há 20 anos. O mesmo salão onde serviu durante 2 décadas sem pedir nada. O mesmo salão onde lhe disseram que sua mãe era uma simples escrava. O mesmo salão onde foi espancado, onde foi condenado, onde foi destruído. Kamen estava lá, já não em seu trono, mas no chão, de joelhos. O Senhor Supremo do Império mais poderoso, do 3º planeta, ajoelhado diante da criatura que um dia foi seu conselheiro. Mumra o observou em silêncio. Kamen levantou o olhar e pediu misericórdia. Disse que tinha sido um bom servo, que serviu com lealdade, que merecia uma morte digna. Mumra ouviu cada palavra, sem se mover, sem expressão, sem nada. Depois, se ajoelhou diante dele, não por sua missão, mas para ficar exatamente no mesmo nível, para que Kamen pudesse olhá-lo nos olhos. E lhe disse algo que Kamen reconheceu na hora, suas próprias palavras. Os escravos sempre serão escravos. Não importa o quanto ascendam ou sirvam. E então, disse mais: obrigado por me ensinar essa lição. O primeiro sacrifício foi realizado naquela noite. Mumra destruiu tudo o que restava do Império do Sol. Não por prazer, não por crueldade, mas porque os espíritos haviam pedido, porque ninguém podia se lembrar que o Ahang Sud havia existido. Ninguém que pudesse dizer que antes de ser Mumra, ele tinha sido um homem, um escravo, sem nome, sem história, sem liberdade, igual à sua mãe. Quando o Sol nasceu naquela manhã, o Império do Sol já não existia. Restavam apenas cinzas e uma criatura imortal caminhando entre elas, procurando algo que já não estava lá. O segundo sacrifício ele já tinha pago antes do amanhecer anterior, com algo que nunca terá nome. O terceiro foi cumprido pelos próprios espíritos. Os 3 primeiros sacrifícios haviam destruído seu passado, sua humanidade e seu nome. O Ahang Sud já não existia. Ninguém se lembraria dele. Ninguém saberia que um dia ele foi humano. Só existiria Mumra. Mas os antigos espíritos do mal ainda não tinham cobrado o último preço. E esse preço era o mais devastador de todos. Mumra caminhou entre as cinzas do Império do Sol, apenas com Manute ao seu lado. Pela primeira vez em sua existência, sentiu algo que nunca havia sentido: poder absoluto. Não o poder do conselheiro que move peças nas sombras. Não o poder do sacerdote que interpreta textos proibidos. Poder real, ilimitado, total. E esse poder lhe deu sede demais.
Queria tudo, cada canto do terceiro planeta, cada civilização que existisse, cada ser que respirasse naquele mundo, tudo sob sua sombra. E das alturas, ele viu algo que nenhum ser humano jamais tinha visto. O terceiro planeta inteiro, suas montanhas, seus oceanos, suas civilizações escondidas entre as florestas e as pedras, povos que nunca tinham conhecido o Império do Sol. Raças que viviam sob o jugo de alguém mais poderoso, seres que nasciam, viviam e morriam como escravos. E Mumra aterrissou como o que era, o novo senhor do terceiro planeta, com uma regra que todos entenderam desde o primeiro dia: liberdade total para todos, sem exceção. Mas quem tentasse submeter outro, pagaria o preço com a própria existência. Sem julgamentos, sem apelações, sem misericórdia. Assim Mumra governou o terceiro planeta. Os povos nativos o temiam, mas também o respeitavam, porque sob sua sombra ninguém era escravo de ninguém. Os Berbius construíram suas aldeias em paz. Os homens primitivos pararam de guerrear entre si. As raças que haviam vivido séculos em conflito aprenderam que a alternativa à paz era Mumra, que possuía o poder de destruir uma civilização inteira em apenas uma noite, e isso era suficiente. O terceiro planeta nunca esteve tão livre, nem tão aterrorizado. Mas os antigos espíritos do mal observavam tudo, e o que viram os encheu de algo que nunca haviam sentido: medo. Sua ferramenta mais poderosa havia dominado um planeta inteiro em semanas, sem sua ajuda, sem suas instruções, sem pedir permissão a eles. Governava melhor do que eles, com mais eficiência, com mais legitimidade. E se podia dominar um planeta inteiro em semanas, o que poderia fazer em anos, em séculos, na eternidade que tinha pela frente? Os antigos espíritos do mal compreenderam algo que nunca haviam antecipado. Sua ferramenta mais poderosa estava prestes a não precisar mais deles, e um escravo que não precisa de seus senhores deixa de ser um escravo. Então, eles agiram. Não para castigá-lo, ainda não, mas para algo mais inteligente, para prendê-lo. Ofereceram a ele algo que nenhum ser no universo jamais havia recebido. Algo maior do que o poder de um planeta. Ofereceram a ele o poder do universo inteiro. Não o poder de um planeta, não o poder de um império, o poder de tudo. Disseram a ele que existia uma forma de obtê-lo, uma estrutura que concentraria toda a energia do universo em um único ponto. Uma pirâmide. Não de pedra branca, preta, com 4 estátuas colossais que amplificariam sua força além de qualquer limite conhecido. Uma câmara central de onde governaria não só o terceiro planeta, mas tudo o que existia além dele. Mon-Ra os ouviu e algo dentro dele quis duvidar, porque o homem que um dia foi, aquele que aprendeu a ler na areia à noite, sabia que os antigos espíritos do mal nunca dão nada sem cobrar algo em troca. Mas o poder que sentia em seu corpo era real. A sede era real, e a promessa parecia perfeitamente feita para alguém que tinha passado toda a sua vida sem poder. Então, ele construiu. Os espíritos o guiaram além do terceiro planeta conhecido, para um lugar que não aparecia em nenhum mapa. Um canto do mundo onde a escuridão era mais densa do que em qualquer outro lugar. E ali, pedra por pedra, com suas próprias mãos, Mon-Ra construiu a Pirâmide Negra. Cada pedra colocada com precisão sobre-humana, cada estátua posicionada exatamente onde os espíritos indicaram, cada símbolo gravado nas paredes da Câmara Central. Quando a última pedra esteve em seu lugar e quando as 4 estátuas dos espíritos ficaram perfeitamente posicionadas, os espíritos disseram a ele que o poder absoluto estava quase pronto, que só faltava um passo, que ele precisava entrar na Câmara Central, deitar-se no sarcófago de pedra e esperar que o poder do universo chegaria sozinho, que quando abrisse os olhos seria o ser mais poderoso de toda a existência, sem limites, sem condições, sem mestres. Mon-Ra entrou na câmara, deitou-se no sarcófago e fechou os olhos. O que aconteceu depois não tem nome em nenhum idioma. Só sabemos que, quando ele abriu os olhos, algo havia mudado para sempre. O poder imortal que ele havia carregado em seu corpo consumiu sua forma física por dentro. A pele que um dia foi humana agora era tecido morto, seco, cinza. Ataduras que ninguém havia colocado começaram a envolver o que restava de sua forma. O ser que havia destruído um império em uma única noite, que havia governado um planeta inteiro, agora era uma múmia viva, fraca, decadente, apenas capaz de se mover, e a voz dos 4 chegou fria, satisfeita, sem nenhuma pressa.
Disseram-lhe: Você queria poder eterno? o poder sem limites, o poder dos deuses, mas esse poder não foi feito para quem esquece seus mestres. Sua ambição de governar só te condenou a ficar assim para sempre. E então disseram a ele o que precisava fazer para recuperar sua forma poderosa, para sair daquela forma decaída. Só precisava se ajoelhar diante das 4 estátuas e pedir permissão a elas. O homem que sacrificou tudo para nunca mais se ajoelhar, agora se ajoelharia para sempre. A pirâmide negra não era sua fonte de poder, era sua prisão. Quando percebeu o que ocorreu, Mumra surpreendeu o universo. Não gritou, destruiu ou ameaçou, apenas perguntou: por quê? Por que o preço? Por que a prisão? Por quê? Se tudo o que eu queria era que meu povo fosse livre. Os antigos espíritos do mal responderam, frios, sem remorso, sem desculpas: Você já tinha poder. Sua ambição te condenou. Se te deixássemos livre, você nos trairia como fez com seu próprio povo. Mumra ficou em silêncio. Depois respondeu com uma frieza que nem os próprios espíritos esperavam: eles não mereciam viver. Eles tiveram oportunidades que eu nunca tive. Aqueles que nasceram livres podiam mudar tudo e continuavam repetindo os mesmos erros, geração após geração, para erradicar uma praga. É preciso cuidar de todos. Meu sacrifício vale a pena. Meu planeta está em paz. Se for preciso me ajoelhar para manter a paz, farei. Se precisar destruir uma espécie para isso, também. O planeta deve viver. Os antigos espíritos do mal ouviram cada palavra e entenderam algo que mudaria tudo. Sua ferramenta não era apenas poderosa, era perigosa de uma forma que eles não tinham previsto. Ele tinha princípios, e um ser imortal com princípios próprios é um escravo extremamente perigoso, impossível de controlar e capaz de desencadear o caos a qualquer momento. Então foram estabelecidas as condições definitivas. A imortalidade de Mumra dependeria eternamente de seu sarcófago na Pirâmide Negra. Sem ele, ele morreria. Sua forma decaída teria poderes básicos, suficientes para existir, suficientes para se mover, mas para acessar o poder completo. Para se transformar em Mumra, o eterno vivente, ele teria que invocá-los, ajoelhar-se, pronunciar as palavras, e eles decidiriam quanto poder conceder e por quanto tempo. Nunca indefinidamente, nunca sem limite, sempre com data de validade, sempre lembrando quem era o mestre e quem era o escravo. Mumra aceitou, não porque não tivesse opção, mas porque entendia algo que os espíritos nunca compreenderiam totalmente. Que um escravo com um propósito é mais perigoso do que um Deus sem um. E seu propósito era o terceiro planeta. Assim se passaram os séculos, Mumra em sua pirâmide, o terceiro planeta livre sob suas regras, os povos nativos vivendo sem correntes. Um dia, os espíritos o despertaram e avisaram que algo estava vindo, uma nave espacial. Grande, brilhante, completamente fora de lugar no céu do terceiro planeta, e a bordo, criaturas que não eram humanas, felinos. Os mesmos que séculos atrás haviam delatado Manute, os mesmos que sempre tiveram tudo o que o Ahang Sud nunca teve. Chegaram sem pedir permissão, sem reconhecer que aquele mundo já tinha dono, sem saber que o ser que habitava a Pirâmide Negra era o único que alguma vez se preocupou por aquele planeta. Mumra se ajoelhou diante das 4 estátuas e pronunciou as palavras que odiava pronunciar. Que os espíritos do mal transformem este corpo decadente em um Mumra. E saiu, não como o governante que tinha sido, não como o homem que um dia quis justiça, mas como o que era, o legítimo dono de um mundo invadido. Os Thundercats não chegaram ao terceiro planeta como refugiados, chegaram como invasores, a um mundo que já tinha dono, a um mundo que já era livre, a um mundo que não os convidou. E a guerra que se seguiu não era entre o bem e o mal, era entre o invasor e quem sempre esteve ali. Essa é a história que ninguém te contou. A história de Ahang Sud, o escravo sem nome, o homem que enfrentou tudo, o governante mais justo e mais temido do terceiro planeta, o escravo eterno Mumra. Construções arquitetônicas, mas em ruínas. Então existiu algum tipo de civilização nesta imitação ridícula de planeta.